a nosso ciclo dos florais da lua, que compreende essas próximas 3 aulas que a gente vai ter sobre os florais, né? A primeira aula a gente vai dar a introdução sobre o que são os florais da lua, né? Que é importante para esse entendimento. Na aula seguinte, a gente vai tirar as cartas dos florais, cada uma vai escolher uma carta e depois eu vou explicar como, né? E aí eu vou dar a orientação sobre cada carta, o que diz cada carta do floral. E a última aula vai ser sobre as orientações técnicas, né? Para como trabalhar com os florais da lua, como preparar os florais, como preparar a base, como fazer os grupos de estudos, como receitar os florais. Então são 3 aulas para a gente entender esse universo dos florais da lua, né? Primeiro como eles apareceram, depois o que eles são, como eles são, e depois como trabalhar com eles. Então nessa primeira aula vai ser a aula que eu vou contar como os florais apareceram na minha vida. Primeiro, assim, eu acho importante fazer uma introdução do que são os florais, né? Não os florais da lua em si, mas o que são florais. Os florais, eles são a parte sutil das plantas, né? Ele não tem o princípio ativo das plantas. E essa sutileza, essa parte sutil das plantas trabalha os nossos corpos sutis também, né? Então, diferente de uma tintura medicinal, né? A gente vai aprender no próximo ciclo a produzir tinturas, né? E outras medicinas que trabalham o nosso corpo físico. Os florais, eles trabalham nossos corpos emocionais. E quando os florais apareceram na minha vida, foi uma grande transformação nos atendimentos da ginecologia natural. Por quê? Porque o que acontecia assim, de eu atender a mulher, né, naquelas 2 horas ou mais que a gente ficava juntas ali, muitas mulheres tinham um despertar muito grande para sua natureza cíclica, para várias questões, né, que estavam por trás das desarmonias ginecológicas. Porém, quando elas voltavam, né, para o seu ambiente, sem um acompanhamento entre uma consulta e outra, às vezes eu via que aquilo se perdia, né? Tudo aquilo que ela tinha acolhido ali não se mantinha até a próxima consulta, porque voltava para uma rotina em que às vezes ela não conseguia ter esse autocuidado, estar se olhando, não tinha outras pessoas para compartilhar sobre isso e ficava meio que uma lacuna. E eu já sentia que eu precisava trazer para o meu atendimento alguma medicina que acompanhasse a mulher entre uma consulta e outra, para que houvesse uma espiral de evolução, né? Cada vez que ela voltasse, além dela estar colocando em prática o que foi aprendido ali, né? Ela já pudesse estar numa espiral acima ali, numa oitava acima daquele entendimento, né? Para que a gente pudesse avançar. Nessa época, muitos anos atrás, eu comecei a atender uma mulher, né? Uma anciã, que é uma floralista muito conhecida e ela trabalha com vários sistemas de florais. E quando eu atendia ela, a gente já trocava muitas ideias sobre o universo dos florais. Eu já tinha estudado muitos sistemas de florais, tanto na faculdade de naturoterapia, quanto outros cursos livres, mas eu nunca tinha me sentido conectada com nenhum sistema para trazer para os meus atendimentos. E nessa época que eu atendia essa anciã, ela me trazia muitas referências, assim, né, inclusive dos florais em grupos de mulheres, né, o quanto isso transformava. E ela chamou, eu conduzo temascais, né, que são as tendas do suor indígena para mulheres, e ela me chamou para que eu fizesse todos os meses, sempre na lua cheia, encontros temascais para essas mulheres que ela atendia, né, com os florais, com vários sistemas de florais. E eram bem desafiadores esses temascais, porque esse grupo que ela conduzia eram mulheres que tinham desarmonias muito grandes, né? Depressões profundas, síndrome do pânico, enfim, ela era conhecida assim, quando as pessoas já tinham tentado todas as formas, né, de cura e não conseguiam, chegavam até ela para os florais. E era muito desafiador colocar, né, várias mulheres dentro de uma tenda escura, né, úmida e quente. Mas eu fui vendo que a cada temascal, a cada lua cheia, né, o trabalho dos florais, né, que elas faziam junto com o temascal, foi transformando muito essas mulheres. E eu sinto que foi nessa época que, de alguma forma, meu campo se abriu para que os florais entrassem na minha vida. Eu imaginei que eu aprenderia algum sistema de florais, né, com essa floralista, que eu traria para os meus atendimentos, até a gente já estava combinando de algum curso, algo assim. Mas naquela época eu comecei a sonhar. O meu primeiro sonho foi um sonho muito lúcido e muito nítido,
de um senhor, né, com chapéu de palha, negro, com uma roupa toda branca, na beira de um mangue, assim. E ele me mostrava as artemísias que eu tinha no meu quintal. Ele não falava, mas eu entendia tudo que ele estava dizendo. Ele me orientava a colher aquelas artemísias para fazer florais. E eu questionava ele, porque minhas artemísias não eram uma espécie que dava flores. Eu falava, mas não tem que fazer com flor e tal. E ele bravo, não me conteste. Peguei essas artemísias, me ensinou nessa primeira noite esse primeiro processo, né, essa primeira parte de como produzir os florais. E foram 4 noites seguidas em que em cada sonho lúcido de cada noite existia uma etapa seguinte, né? Então eu acordava, fazia aquela etapa, na etapa seguinte, no sonho seguinte, a segunda etapa, até completar essas 4 etapas desse primeiro floral que apareceu para mim. Nesse primeiro ano, eu fiquei como se tivesse medicinada por um ano inteiro, nesse campo dos florais. Então apareceram para mim mais 4 florais, foram 5 florais esses da primeira etapa, que eram assim dessa mesma forma muito insistente, ou em sonho, ou eram as plantas que eu passava no meu quintal e elas gritavam para mim, pedindo para serem colhidas, ou intuições muito profundas. E cada floral sendo feito de uma maneira completamente diferente, a alquimia de cada um completamente diferente. E eu, nesse primeiro ano, tomei muito esses florais, passei para as pessoas próximas, primeiro, né, para a família, depois para os amigos, né, depois, até chegar nos meus atendimentos. Então, por muito tempo eu trabalhei com esses 5 primeiros florais, né, e eu via que eles eram muito potentes, assim, eu nem acreditava, né, que de uma forma tão sutil, a sutileza das plantas trabalhassem de uma forma tão profunda, né, mas ainda eu sentia que havia um tendenciamento meu em ver aqueles resultados nas pessoas. Mas eu ia anotando, ia percebendo como trabalhava de forma diferente cada um. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, porque até então, como é que eu fazia nos meus atendimentos, por exemplo, né? Eu atendia a mulher lá por 2 horas e no final daquele atendimento, dentro de tudo que ela me trouxe, eu pensava, ela precisa de tal floral. Dentro do que ela me trouxe, dentro do que eu já observei, né, como os florais trabalham, não tinha nem nome esse sistema de florais ainda, né? Ela precisa floral X. Indicava, ela tomava, era maravilhoso. Mas teve um dia que eu estava colhendo as plantas, as flores, as folhas, né, as plantas para produzir os florais. E quando eu estou fazendo minhas alquimias, quando eu estou nesse processo, eu gosto de ficar muito em silêncio, gosto de ficar muito sozinha, né? Eu não consigo produzir nenhuma alquimia com ninguém por perto. E nesse processo de estar colhendo as flores, eu fui ouvindo, nessa concentração ali entregue inteira para o processo, eu fui ouvindo o que cada uma delas falava. Cada planta que eu colhia ia me trazendo uma instrução e ia me trazendo informações sobre ela. Quando eu fui prestando atenção no que vinha, eu fui percebendo que eram as plantas se apresentando para mim, nesse sistema dos florais, como elas trabalhavam. E aí eu sentei e comecei a escrever. Eu percebi que, lógico, algumas coisas eu já tinha me dado conta que eles trabalhavam, mas outras coisas não, né? Abriu um universo enorme. E quando eu comecei a colocar no papel, primeiro eu observei que cada floral, né, desses 5 primeiros, cada um trabalhava elementos, né? Um ou dois dos 5 grandes elementos, né? A água, a terra, fogo, ar e éter. Cada um deles trabalhava a lua dentro ou a lua fora, né? Então alguns trabalhavam uma fase da lua, né? Essas fases que a gente aprendeu na parte cíclica, uma ou a transição entre fases, e trabalhavam também a influência da lua externa. Quando eu percebi isso, me veio muito forte florais da lua. Mas eu falei, é um nome muito óbvio, já deve existir algum sistema de florais da lua, né? Tendo tantos florais para mulheres. Mas não existia. E foi nesse momento, primeiro, que eles foram batizados, né, de florais da lua, e também foi o momento que eu percebi que esses florais iam se transformar em cartas. Até então, eles não tinham cartas. Que não é uma novidade, existem vários sistemas de florais que trabalham com carta, mas eu nunca tinha pensado. Inclusive, vou ser bem sincera, eu não acreditava muito em sistemas de florais com carta. Eu falava, não, como é? Ao invés do terapeuta me ouvir, entender o que eu preciso, vai tirar uma carta, não funciona. Mas os florais da lua me fizeram quebrar, inclusive, essa resistência. Porque a partir do momento que as cartas apareceram, e
Na primeira etapa foi de uma forma muito muito amadora mesmo, né? Eu fiz as cartinhas de uma forma bem amadora, mas já essas cartinhas bem ancestrais aí que eu fiz muito tempo atrás, elas já traziam essa magia. Porque quando eu comecei a trazer essas cartinhas rudimentares nos meus atendimentos, eu vou falar das mulheres, mas não só mulheres, né? Homens, crianças, mas enfim, quando as mulheres tiravam as cartas, aí fazia muito mais sentido, a magia acontecia por conta dessa sincronicidade, né? Começavam a chorar, traziam muitas histórias, e aí, né, eu sinto que eu comecei a compreender mais profundamente a potência desse sistema de florais. Então, por muitos anos eu trabalhei com esses 5 florais, apenas eu, ninguém mais trabalhava com os florais da lua, e chegou um momento que eu recebi a informação que esses florais precisavam ser passados para outras pessoas estarem trabalhando com eles também. Só que isso foi um desafio para mim, porque eu pensei assim, né, cada floral é feito de uma forma completamente diferente, né? São todos por intuição, por sonho, às vezes de um feitio de um floral para outro, outras instruções são passadas. Como é que eu vou passar isso para outras pessoas? E aí que eu percebi que eu não precisaria ensinar o processo desde a colheita da planta, porque isso era uma orientação que era para eu seguir à risca, né? As outras pessoas precisariam receber esses florais prontos para eles poderem manipular e transformar nos florais que chegariam até as pessoas que iam tomar os florais, né? E nesse momento que me caiu a ficha que eu precisaria passar esse floral para outras pessoas, no prazo de 28 dias de um ciclo lunar, apareceram os outros 8 florais, assim, um atrás do outro, como assim, né? Termine logo essa primeira etapa dos florais, que quando eu fui olhar, eram 13 florais, que é um número muito sagrado, né? Nós passamos por 13 luas de 28 dias no ciclo do ano, né? No ciclo solar. Então eu entendi que essa primeira etapa dos florais da lua seriam 13 florais que seriam trabalhados. Não é o sistema completo ainda, né? O sistema completo vão ser 28 florais, como uma lunação, né? 28 dias. E esses 28 florais já estão, né? Não estão ainda sendo compartilhados, mas a grande maioria deles já existe, já estão sendo testados nas minhas cobaias próximas e são muito profundos também. Enfim, então fechou-se esses 13 primeiros florais que foram ensinados pela primeira vez há 4 anos atrás, em junho de 2017, quando eu dei a primeira capacitação em ginecologia natural e florais da lua, foi quando eu passei pela primeira vez para outras pessoas esses 13 florais. Tive que fazer os kits dos florais, né? Imaginar como eu passarei isso para as outras pessoas e a orientação de como trabalhar com eles. E foi a partir desse momento que eu comecei a entender esse sistema pelo olhar de outras pessoas que trabalhavam com ele também, né? E aí eu comecei realmente a perceber a potência dele sem pensar que era a minha imaginação, que eu estava criando, que os florais trabalhavam isso nas pessoas. Então fazem 4 anos que os florais são compartilhados por milhares de mulheres aí no mundo todo que fazem os grupos de estudos florais da lua ou atendem com os florais. E apesar dessa expansão dos florais, eu me sinto completamente aprendiz ainda dos florais, tanto que eu falo pouco sobre eles, né? Se vocês percebem, tanto no site quanto no Instagram, eu falo pouco, porque eu me sinto completamente uma estudante assim, inicial desses florais e aprendo a cada dia mais com eles, né? Eu percebo, né, falando sobre a ginecologia natural junto com os florais da lua, né? A potência da transformação na vida da mulher é muito maior. Por quê? Né? A gente ainda não falou das causas emocionais por trás das desarmonias no útero, no ovário, mas o que eu percebia, né? Que não adiantava eu dar lá uma tintura, fazer o tratamento corporal, indicar fazer vaporização, banho de assento, enfim, várias orientações para trabalhar o corpo físico. Você poderia até fazer com que aquela mulher não tivesse mais ovário policístico naquele momento ou endometriose naquele momento.
né? Porque você estava trabalhando a questão bem física, bem, né, tópica. Porém, se aquela mulher ainda permanecesse com o comportamento ou com as emoções que causavam aquela desarmonia no corpo, aquilo voltaria, né? Que é o que acontece, por exemplo, né, na medicina convencional. Existem mulheres que passam por muitas cirurgias de endometriose, por exemplo, e sempre volta, porque ela não está olhando o que está por trás da endometriose. Então, eu percebo o quanto os florais fazem parte, assim, essencial dessa transformação na ginecologia natural, porque além da mulher estar trabalhando, né, fisicamente aquela desarmonia no corpo, ela está trabalhando questões que estão por trás, as emoções e os comportamentos que às vezes elas até já se dão conta, porque às vezes a gente sabe o que é que está nos boicotando, o que é que está por trás das nossas dores, mas aquilo é tão profundo, está tão debaixo do tapete ou está tão enraizado em nós que a gente não consegue transmutar. Eu vejo os florais como fossem o espírito das plantas mesmo. Cada floral traz o elemental daquela planta trabalhando daquela forma naquela pessoa, né? Por isso que eu sinto assim que a partir do momento que existiram as cartas dos florais e eu deixei de escolher os florais, né, dentro da minha perspectiva do que aquela mulher precisava, né? E não é nem a mulher que escolhe a carta, eu sinto que é o floral que escolhe a mulher, né? Escolhe em quem ele vai trabalhar. Isso começou a ter uma potência muito maior, né? Que eu comecei a perceber realmente a magia das plantas trabalhando, escolhendo de que forma ela atua no campo daquela pessoa, né? Isso é muito mais profundo, né? E por isso que eu percebo a transformação realmente acontecendo, a magia realmente acontecendo dentro dessa nova forma, né, do floral estar escolhendo. Então, para a gente realmente saber do que eu estou falando de uma forma mais intrínseca, cada uma de nós vai escolher um floral, vai escolher qual é o floral que vai estar trabalhando na gente nesses próximos 28 dias. Depois eu vou falar, né, como tomar e quanto tempo, enfim, a dosagem. Mas agora a gente vai se concentrar em cada uma de nós tirar uma carta, tá? Escolher uma carta para que a gente possa tomar esse floral e realmente ver essa transformação de dentro, muito mais do que eu possa estar falando para você ou qualquer pessoa possa estar falando, tá? Como é que a gente vai fazer essa tiragem de carta? Eu vou pedir para que todas fechem os olhos, da onde você está, em casa, fique num lugar silencioso, né? Realmente se concentre, sem barulho, sem movimento, para que você possa estar completamente conectada com o teu campo e o que você precisa nesse momento. Faça algumas respirações bem profundas para ir te trazendo para a presença, para esse agora e para esse momento sem nenhuma interferência da mente. Vai sentindo o teu campo e percebendo o que você precisa nesse momento da vida. De que forma a força e a ajuda e o auxílio desse campo dos vegetais, desse reino tão doador, que nos cura desde o nosso chakra cardíaco, esse reino verde como o nosso chakra. De que forma esses espíritos auxiliares dos florais podem nos ajudar nesse momento. Intencione assim com toda a tua força o que você realmente quer trabalhar nesse momento. Quanto mais clara você for nesse pedido, nessa intenção, mais fácil vai ser do floral te achar, o floral que você precisa. Dele se conectar com a vibração de tudo que você está vivendo agora. Vai sentindo uma luz verde saindo do teu chakra cardíaco em direção a essas cartas dos florais que estão
aqui na frente do altar, na sua frente também. Vai sentindo o chakra cardíaco se conectando como um fio de luz com essas 13 cartas que estão aí na sua frente. Ao mesmo tempo, sinta saindo do seu ventre, do seu útero, independente se é um útero físico ou um útero etérico, uma luz violeta em direção a essas cartas também. Vai sentindo que esse feixe de luz vai se movendo para um lado ou para o outro. Ele já está codificando as cartas, tanto esse feixe de luz violeta quanto esse feixe de luz verde, trazendo toda essa potência de cura, de transmutação que o teu corpo tem, que o teu campo emocional tem, e que o reino vegetal tem também. Vai sentindo que esses feixes de luz já estão se posicionando para um lado ou para o outro. E quando eu falar para vocês abrirem os olhos, vocês vão olhar na direção que esse feixe de luz está puxando. E a primeira carta, não é para abrir os olhos ainda, tá? É só para me ouvir. A primeira carta que aparecer diante dos seus olhos quando você abrir é a sua carta. Não deixe que a mente atrapalhe tentando escolher por número ou por qualquer outra interferência. É a primeira carta. Então, quando eu falar já, todas vão abrir os olhos. 1, 2, 3, já. Escolham a carta, guardem o número dessa carta. Agora, vocês vão, terminando essa aula, vocês vão lá no nosso e-mail do contato @saberesdamãeterra.com.br, vão colocar o número da carta que vocês escolheram, tá? Vai ficar o suspense até a próxima aula, na qual eu vou falar sobre cada uma das cartinhas, sobre cada um dos florais, e você vai entender o porquê você tirou esse floral. Então já deixa lá esse número, coloque no título do e-mail número do floral, tá? A gente vai anotar todos aqui. E aí agora na próxima aula vocês vão saber, no próximo capítulo vocês vão saber aí qual é a carta que vocês tiraram, qual é a medicina dessa carta e de que forma ele vai estar trabalhando na tua vida. Tá bom? Amor e gratidão, até a próxima aula.